Pronto, já estamos gravando. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar com vocês o material lá no nosso grupo do WhatsApp, que é para vocês acompanharem aí direitinho. Só um segundo. Pronto, já mandei lá para vocês. Quem quiser acompanhar lá, fique à vontade, tá? Então vamos lá, pessoal. Por que essa aula é importante, né? Essa aula é importante porque se um dia você precisar escrever um recurso de revista, você vai precisar saber como é que funciona aqui nosso sistema de precedente na atual visão do Tribunal Superior do Trabalho, porque recentemente o TST mudou aqui a forma de como você vai recorrer de decisões de admissibilidade do recurso de revista, tá? Então, por exemplo, tradicionalmente, até porque está previsto na nossa CLT, quando um recurso de revista ele é trancado no primeiro juízo de admissibilidade, a gente apresentava o agravo de instrumento, tá? Mas, se esse recurso de revista hoje for trancado no primeiro juízo de admissibilidade, e esse fato envolver questões de precedente do Tribunal Superior do Trabalho, e a gente vai estudar alguns aqui, só referente, evidentemente, à responsabilidade civil, você não vai mais manejar ali um agravo de instrumento, e sim um agravo interno para o próprio tribunal regional que trancou aquele recurso de revista. Então, por isso que é importante vocês terem conhecimento também desses precedentes. Então, o TST, né, nesses 3 meses agora, editou muitos precedentes. Então, quem está atuando na área trabalhista precisa saber desses precedentes para fundamentar as petições iniciais, para fundamentar as contestações, e agora, né, até os recursos, a forma de interpor ali o recurso de revista, tá? Então, como está aí no nosso material, a nossa aula ela vai ser focada hoje nos precedentes de 2025 do TST sobre responsabilidade civil. Não vamos falar dos outros precedentes, que são muitos, tá? Trouxe para vocês aí, né, um sumário do que a gente vai estudar, então, até para você depois pesquisar de forma mais fácil. Esse sumário, ele é, né, você clica, ele é interativo, ele já vai direto para o local onde você, né, quer chegar, tá? Então, deixa eu baixando aqui para a gente ir para o que interessa. Quem quiser também, deixe aí, me seguir, não me segue nas redes sociais, e quiser seguir, né, para ficar por dentro dos cursos que a gente vai, a partir de agora, voltar, né, porque eu fiquei aí quase um ano parado, muitas coisas aconteceram na minha vida, fechei CPA, minha filha nasceu, meu pai foi embora, então, já passou tudo que eu tinha que resolver, agora a gente vai voltar com os cursos práticos para advogado com força total. Então, tem muitos cursos aí que a gente tem para lançar, tem um de responsabilidade civil, que eu vou falar na aula de hoje para vocês, que ele serve para PI, para contestação, para recursos. Tem o curso de audiência, que eu já preparei e atualizei todo o material também. Então, vou lançar ali, consequentemente, provavelmente um por mês aí, para a gente ir se atualizando, cursos voltados para a prática trabalhista, né? 100% para advogados, para estagiários ou para quem já quer aprender para quando for começar a advogar. Deixa eu autorizar aqui, pronto. Vamos lá. O primeiro tema aí, pessoal, né, que a gente vai estudar é a exigência de antecedentes criminais e se esse fato gera ou não uma indenização por danos morais. Esse é um dos poucos temas que ele não é de 2025, mas como ele é importante, eu coloquei aqui para vocês. E é um tema que a gente acha que não acontece, mas acontece, né? Um dia desse, eu analisando os documentos de uma empresa que a gente advoga aqui, para fazer uma defesa, quando eu olhei lá nos documentos admissionais, a mulher vai e me manda, né, uma cópia dos antecedentes
né, criminais que eles tinham exigido no ato da contratação de um colaborador. Então, você acha que não acontece, mas acontece, veja, é uma empresa que eu oriento, é uma empresa que a gente dá uma consultoria preventiva muito forte, mas, infelizmente, as pessoas do RH não cumprem muito o que a gente fala. Então, se você estiver ali pelo outro lado e tiver ciência que foi exigido isso, infelizmente você vai manejar uma ação de indenização por dano moral. Por quê? Se você pegar aqui o atual entendimento do TST, nós temos como regra, tá, a não exigência dos antecedentes criminais. Se for feito esse fato, né, o que, que vai acontecer? O empregado pode perfeitamente, né, solicitar da empresa uma indenização por dano moral, que aí envolve ali valor de 5 a 10 até 15 mil reais, como eu já ganhei aqui um processo recente de uma empresa que fez isso, tá? Então, essa empresa que eu fiz esse processo, ela cometeu 2 erros. O primeiro erro foi exigir antecedentes criminais, e como é que eu provei isso? Né? Porque ela passou no WhatsApp do empregado a listagem de documentos que ele deveria levar na primeira reunião entre eles para contratação. Então, lá na listagem da empresa tem lá antecedentes criminais, e o empregado compartilhou, né, todos os documentos que ela pediu via WhatsApp, que era para antecipar lá a admissão dele, né? Então, mais do que provado que ela, né, errou. O segundo ponto foi que, como ela viu que ele não tinha ali, né, um antecedente limpo, ele estava respondendo um processo, eu acho que, salvo engano, era por receptação, que ele tinha comprado um celular, alguma coisa assim, a empresa, ela cancelou a contratação dele. E qual foi o ponto disso aí? A empresa tinha solicitado que ele pedisse demissão do outro emprego para começar a trabalhar com ela. Então, gerou mais um fato para a indenização por danos morais, por ter solicitado que o empregado pedisse demissão do emprego para trabalhar nessa empresa nova, e depois essa empresa nova não contratou, depois de ter feito admissional, ter feito tudo, não contratou esse empregado. Mas, professor Milton, nós temos alguma exceção? Eu posso exigir antecedentes criminais em alguma oportunidade? Pode. O TST, no item 2 desse precedente, ele coloca lá que eu posso exigir, né, a questão do precedente, né, da certidão de antecedente criminal em algumas profissões. Essas profissões, quando justifica pelo próprio exercício da profissão. Então, eu não posso, por exemplo, né, dar uma arma para uma pessoa que já é de alta periculosidade. Eu só vou saber disso se ele tiver lá os antecedentes criminais. Então, o TST ele colocou aqui exemplo de algumas pessoas, e esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo, em que eu posso exigir antecedentes criminais. E aqui são eles, ó, domésticos, cuidador de menor, cuidador de idoso e deficiente, em creches, asilos, instituições afins, motoristas, rodoviários de carga, onde tem muito assalto, empregados que laboram no setor da agroindústria, no manejo de ferramentas de trabalho, ó, pérfuro, cortante, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Então, todas essas situações eu posso exigir, lembrando, não é um rol taxativo, é meramente exemplificativo, eu posso exigir a certidão de antecedentes criminais. Então, como eu disse para vocês, né, não era para acontecer, mas acontecem alguns fatos, e recentemente aqui pelo escritório, uma pela empresa e outra pelo empregado, nós pegamos 2 casos. Evidentemente que pelo empregado nós não juntamos esse documento no processo, e também o empregado, acho que por falta de conhecimento do advogado dele, não pleiteou uma indenização por danos morais ter sido exigido dele esse fato, né? Então, veja que que o advogado ali deixou de ganhar um dinheiro porque não sabia desse precedente, ou não sabia que não poderia ser exigido do cliente dele a certidão de antecedente criminal, ok? E aí, aqui embaixo, eu coloquei para vocês comentários, né, desse precedente, para você fazer uma leitura e, né, futuramente fundamentar suas peças.
Essa situação de não exigência de antecedentes criminais, ela decorre do próprio artigo 7º, inciso 30 da nossa Constituição Federal, que esse dispositivo ele proíbe qualquer tipo de discriminação no trabalho, na admissão, na demissão, durante a execução do trabalho. Então, ele diz o seguinte para a gente, ó, proibição de diferenças de salários, do exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, isso aqui não é um rol taxativo, né? Na Convenção Internacional da OIT, de número 111, ele também proíbe, né, distinções ou preferências baseadas em motivos alheios à capacidade profissional do candidato, tá? Então, se for exigido do empregado, né, ou do futuro empregado algum antecedente criminal, se não for aquelas exceções que nós vimos ou equiparados àquelas exceções, você pode perfeitamente, né, pleitear uma indenização por danos morais, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, tá, um modelo de como que a gente faz aqui no escritório para pedir essa indenização por danos morais. Mas no curso que eu vou iniciar semana que vem, depois eu falo um pouco mais para vocês, todo doutrina que eu coloquei lá, né, tem um modelo específico do que foi explicado. Então, depois vocês vão ver ali, né, o sumário do que a gente vai ensinar do curso, e vocês vão verificar que tem tudo, né? Então, facilita muito a vida de vocês, porque tem contestações, tem petições iniciais, alguns recursos, então isso para o advogado já é uma mão na roda para quem precisa, né? Coloquei para vocês aí, evidentemente, que, né, o curso é gratuito, mas se vocês puderem ajudar o professor comprando o livro dele, né, já ajuda. O meu livro de cálculo trabalhista, quem tem dificuldade em aprender cálculo, esse livro é muito bom, né, é um livro que eu já escrevo tem alguns anos, e ele ensina um cálculo trabalhista de passo a passo. Aí tu me pergunta, professor, eu preciso saber mesmo fazer cálculo, já que o PJE Calc, ou outros programas de cálculo hoje fazem cálculo para mim, uma tabela do Excel, etc e tal, precisa. Porque se o juiz perguntar numa audiência como é que foi que você chegou nesse cálculo, ou até mesmo se o juiz, numa audiência, solicitar que você faça um cálculo porque está sendo retirado do pleito um direito que o seu cliente já recebeu e não contou para você, né, você não passaria essa vergonha na frente do juiz, nem muito menos na frente do seu cliente. Outra situação é que você precisa saber também que, porque mesmo mexendo no PJE Calc, se você não preencheu corretamente algum item do PJE Calc, você vai ver que o cálculo vai ser muito distante da realidade, e você só vai ter essa percepção se o cálculo está próximo ou distante da realidade, se você for conhecedor mínimo de algum cálculo trabalhista, né? Então, além de se ensinar cálculo, ele ensina o direito do trabalho, porque lá tem explicando o que é férias, 13º, aviso prévio, hora extra, com jurisprudência, né, e aí no final de cada item tem como que você faz o cálculo da parcela principal, dos seus reflexos, altamente atualizado esse livro, tá? Então vamos lá, continuando aqui, quem tiver interesse é só clicar na imagem aí do PDF que eu mandei para vocês, que ele já redireciona ao site. Aqui em Manaus vende na Livraria Capital, mas me parece que esgotou, que algum aluno meu foi esses dias lá e não tinha acabado, e aí tem que pedir no site. Se você pedir no site, chega, né, em regra, pode ser que demore um pouco mais, de 4 a 5 dias aqui em Manaus, né? Próximo precedente, esse precedente já é de 2025, né, então é interessantíssimo, ó. Falta de sanitários para trabalhadores externos, e isso gera dano moral. Então, hoje, o TST fixou a seguinte tese, ó, a ausência de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para a alimentação e a empregados que exerçam atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas, autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais, pois de respeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho. Então, pessoal, isso aqui é interessante, porque eu lembro que quando eu trabalhei na época para o Sindicato dos Rodoviários, não é uma situação, né, para trabalhador de fato externo, que eles são, né, trabalhadores externos, mas eles têm lá um local, uma sede, que eles ficavam quando estavam esperando, né,
para fazer suas viagens, que ele faz um descanso de 10, 15, 20 minutinhos entre uma viagem e outra, só que o local era muito, 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 muito sujo. Os banheiros não tinham condições de serem usados. O local, a mesa de alimentação, nunca tinha visto um pano, nunca, o chão também, nunca, né, tinha sido limpo. Então, um local sem higiene nenhum, por isso que muitos deles almoçavam, né, ou faziam suas necessidades em alguns moradores próximos, porque a empresa não disponibilizava uma limpeza para esse local. Então, esse fato, ele gera, sim, uma indenização por danos morais. Então, está aí pacífico hoje na nossa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, é um precedente vinculante, o juiz está obrigado a seguir, o TRT está obrigado a seguir, e o próprio TST, por meio de suas turmas, estão obrigados a seguir esse precedente. Basta eu provar nos autos que o meu cliente, né, fazia um trabalho externo, e nesse trabalho externo, a empresa não disponibilizava, né, instalações sanitárias, nem local apropriado para que essa pessoa se alimentasse ou fizesse as suas necessidades básicas. Tem saída para isso? Se eu for advogado de uma empresa, professor, tem. Você fazer convênio com algum comércio próximo, né, para poder aquelas pessoas que estão trabalhando na forma externa utilizarem os banheiros dessas empresas, né, ou você fazer um convênio com algum refeitório. Em Manaus, nós temos muitos locais em que tem os mini restaurantes, né? Então, você faz um convênio ali para o empregado poder utilizar ali o local para almoçar, né? Já fornecendo a alimentação do empregado, se você for obrigado, e até mesmo para que ele use o banheiro ali, aí você está livre desse problema. Mas se não fez, se não tiver, é fato que a empresa vai ganhar uma indenização ali por danos morais desse empregado. O empregado vai sair vencedor desse processo. Aqui também eu escrevi para vocês algumas coisas, para vocês embasarem melhor as petições iniciais de vocês, né? E a questão do direito à saúde está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 7º, né, no inciso de número 22. Ela assegura aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Temos ainda a questão da dignidade da pessoa humana, que é o princípio, na minha visão, mais importante da Constituição Federal, que está previsto ali no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, um princípio muito aplicado no direito do trabalho, e é bom que vocês fundamentem isso nas petições iniciais de vocês, nos recursos de vocês, porque você pode manejar isso, né, através de um recurso de revista, se, né, você quer discutir uma indenização dessa por violação do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Temos também o artigo 157 da CLT, que ele fala de normas de medicina e segurança do trabalho, e esse dispositivo ele tem uma regulamentação pela norma do Ministério do Trabalho e Emprego, no caso a NR 24, em que ela diz que tem que ter as instalações sanitárias adequadas, né, e locais para refeições. Então, nós temos até no escritório aqui algumas ações contra algumas empresas do Ministério Público do Trabalho, em que eles entendem que o local, eles são bem rigorosos com isso, o local de alimentação do trabalhador tem que ser um local que obedeça todas as normas da NR 24. Então, higiene, ergonomia, uma pancada de coisas. Depois vale a pena vocês fazerem uma leitura na NR 24, tá? Aplicação às atividades externas. Então, pode ser qualquer tipo de atividade externa, né? A pessoa que está ali fazendo a varrição de rua, porque é o famoso gari, né? Os próprios empregados que trabalham nos correios, fazendo entrega, né? Os próprios empregados que vendem externamente. Então, tem uma situação de empregados, motoristas e cobradores de ônibus, que eles trabalham da forma externa, tá? Então, o TST ali, né, deixou bem aberto, não fechou o campo só para algum tipo de profissão, tá? E mesmo que fechasse, a gente poderia aplicar isso analogicamente aos demais, né, empregados, tá? Então, como eu falei para vocês, como é que se resolve isso? Eu estou pela empresa, fazer convênios, né, com alguns restaurantes, fornecer vales para alimentação em local adequado e, se possível, apoio logístico móvel ou em centros de apoio regional. Então, por exemplo, né, a gente verifica aqui que nós temos o pessoal que faz a limpeza aqui de Manaus,
quando eles estão ali capinando, limpando algum local, você verifica que sempre tem um caminhão de apoio, com alimentação, com água potável, e ao lado do caminhão sempre tem aquele banheiro químico, né? Então, eles têm essa preocupação para poder ficar tudo correto ali, não ter esse tipo de problema, né? Então, é interessante isso. Se, porventura, a empresa não cumpre isso, você pode perfeitamente, como nós falamos, pleitear uma indenização por danos morais, né? Fazendo já a publicidade do nosso segundo livro aí, é o queridinho de todos, ele mudou de nome, não tem mais iniciação à prática, ele é um livro mesmo de prática trabalhista, sempre foi. A editora que na época, para ele poder ter uma vida inicial, porque estava iniciando a editora, colocou lá a palavra iniciação, que era para fazer um chamamento para os novos advogados, mas quem compra sabe que ele é um livro, né, que ele ajuda bastante advogado nisso, advogado já com muita experiência ou com pouca experiência, então ele ajuda todo mundo. E ele tem hoje um coautor comigo, que é o professor Henrique Corrêa, que escreveu bastante coisas ali, e ficou muito interessante, né, as posições que ele colocou. Então, um livro que hoje está com 1.208 páginas de pura prática. Ajuda para contestação, ajuda para petição inicial, ajuda para recurso ordinário, ajuda para execução. Então, quem tiver interesse, né, está na pré-venda aí, ele começa a liberar os vídeos agora, os livros agora em 15/7, né? Vamos ao próximo precedente. Revista visual sem contato físico não gera o dano moral. Então, isso aí já não é de hoje, já é de muito tempo, né? Então, mas hoje o TST resolveu colocar num precedente vinculante para pacificar isso aí. Então, o que o TST disse nesse tema 58? A realização de revista meramente visual nos pertence dos empregados, desde que, aí aqui tem umas dicas, ó, seja feita de forma impessoal, geral, sem contato físico e sem exposição dos trabalhadores a situações humilhantes ou vexatórias, não configura um ilícito apto a gerar uma indenização por danos morais, tá? Então, veja bem, nós temos aqui uma situação, uma tese de defesa para a empresa e até mesmo uma tese de ataque para os empregados. A regra geral é não gera indenização por danos morais, mas aí você precisa cumprir todos os requisitos que estão no precedente para você não ter esse dano moral. Posso fazer revista íntima? Posso, mas para isso, revista íntima me pertence, mas para isso eu não posso fazer em um empregado só, em dois, em três. Se o setor, né, passa, todo mundo do setor tem que passar, não é só especificamente direcionado a um ou alguns empregados, tá? Segundo ponto, não pode ser vexatória, você não pode pegar a bolsa daquele empregado e jogar todos os objetos em cima da mesa que fica exposto para todo mundo ver, não é dessa forma, tá? A revista, como o próprio nome está dizendo, ela é visual, certo? E também, né, não pode ter o contato no empregado, então tem que ser só em pertences, tá? Hamilton, tem empresa aqui em Manaus, do distrito, que elas permitem que você vá de carro, mas quando ao sair com o carro, faz uma revista ali no carro, né, manda abrir o carro, abre a mala, etc e tal. Isso é perfeitamente válido, desde que seja feito com todo mundo e não só com um ou dois ou três empregados, né? Então, é perfeitamente válido. Se a empresa não cumprir essas regras de impessoalidade, né, fizer contato físico com o empregado, ou até mesmo alguma situação vexatória, ela vai pagar uma indenização por danos morais, sim. Então, o TST só pacificou esse tema, que é um tema já batido há muito tempo pela jurisprudência, e agora ele resolveu, por bem, colocar, né, no próprio precedente vinculante, que é para pacificar questões de recurso de revista e não subir muitos recursos de revista sobre esse tema, tá? Então, especifiquei para vocês que esse fato ali, se ele não for, né, cumprindo, ele gera uma indenização por danos morais que tem previsão na própria Constituição Federal, no caso ali, no artigo 5º, inciso 10, então esse é um dispositivo que vocês devem colocar para fundamentar as petições iniciais de vocês. Aí uma pessoa pergunta, Milton, eu posso colocar só os dispositivos da CLT em vez da Constituição Federal?
Qual é a dica que eu vou dar para vocês, né? Se vocês um dia querem ser especialistas em recurso de revista, querem aprender a fazer, querem ter muitos êxitos em recurso de revista, tá? Vocês precisam, nas petições de base de vocês, já começar escrevendo com base na Constituição Federal, né? Por quê? Porque lá na frente você consegue colocar no seu recurso de revista uma violação à Constituição Federal para poder fazer esse recurso de revista subir ao TST. E algumas vezes você consegue fazer o fato do recurso de revista subir por violação de dano moral, por violação do artigo 5º, inciso 10 da CF. Então, vocês precisam aprender a trabalhar com o dispositivo da Constituição Federal nas peças de base de vocês, já visualizando ali um futuro recurso, né, de revista. Até porque, por exemplo, se o processo de vocês for rito sumaríssimo, causa em que o valor da ação não ultrapassa 40 salários mínimos, só vai subir o recurso de revista por 3 questões: violação da Constituição, violação de súmula do TST e violação de súmula vinculante do STF. Ah, Milton, por precedente que você está me ensinando aqui, não vai subir? Se você for pegar a letra da lei, ele vai dizer que não vai subir, porque precedente não tem previsão de súmula. Só que se você pegar ali o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, salvo engano, o artigo 296 ou 297, eu não lembro de cabeça, que já faz um tempo que eu li, ele vai te dizer que esses precedentes se equiparam à súmula. Então, se você for um cara muito habilidoso, você consegue escrever um recurso de revista no rito sumaríssimo, com base em precedente, já fazendo essa equiparação às súmulas que o próprio, né, regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho diz que se equipara. Então, você já tem um argumento ali para tentar fazer subir o seu recurso de revista e questionar o TST para saber se ele vai aceitar ou não, porque é tudo muito novo ainda, então ninguém sabe de fato se vai aceitar ou não, você já pode começar a questionar, né? Então, continuando aí, coloquei para vocês, né, que a revista, né, tem que ser impessoal, não pode gerar contato físico e sem, né, questões vexatórias, tá? Também trouxe aqui o meu terceiro livro para vocês. Quem não conhece, é um livro de de processo do trabalho, também de fácil leitura, porque esse livro eu escrevi na pandemia, né, e a editora me pediu que eu fizesse da mesma forma que eu fiz o livro de cálculo trabalhista, em perguntas e respostas, como se fosse uma conversa minha com o aluno, então ficou muito legal, né, de fácil compreensão e muito aprofundado em vários temas. Então, um livro que tem, né, de A a Z, tem do início dos princípios à execução trabalhista, né? Então, apesar de ser um livro de 2021, vale a leitura para você aprender ali, né, a parte básica do processo do trabalho, que é muito importante para você atuar no dia a dia da trabalhista, tá? É um livro que tem 1.456 páginas, e quem tem, depois dá o feedback no grupo lá, e provavelmente esse feedback vai ser positivo, que é um livro muito legal, né? Próximo item aí. Falta de registro em carteira de trabalho não gera o dano, veja bem, ó, in re ipsa. Então, vamos lá. Qual foi o precedente de número 60, né, o tema 60 que o TST fixou? Ele colocou para a gente o seguinte, ó, a ausência de anotação do vínculo de emprego na carteira de trabalho não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial para ensejar a reparação civil nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Primeiro ponto, o que é o dano moral in re ipsa? O dano moral in re ipsa é uma espécie de dano em que eu não preciso provar para o juiz que eu tive algum tipo de constrangimento. Basta eu provar o fato por si só, que esse fato já puxa o dano moral, né, implicitamente. Então, não precisa eu provar para o juiz em que eu tive um constrangimento, fiquei magoado, fiquei com vergonha, né? Então, não preciso, uma dor, etc. e tal. Eu não preciso provar isso num dano em re ipsa. O que o precedente vem dizendo?
que o simples fato de a empresa, o empregador, não assinar a carteira de trabalho, isso não gera automaticamente uma indenização por danos morais. Pode ser que gere, sim, uma indenização por danos morais, mas esse empregado precisa provar que esse fato de ausência de assinatura de carteira de trabalho, né, gerou algum constrangimento a ele. Tá? Então, ele está dizendo que o dano aqui não é automático. Quer ver uma situação em que o dano é automático? Quando a empresa deixa de pagar salários ao empregado ou paga, mas paga com atraso. O TST entende que o simples fato de deixar de pagar salários ou pagar, mas pagar fora da data ajustada, isso gera um dano in re ipsa. Significa que basta eu comprovar para o juiz que, né, não recebi, ou que recebi, mas recebi com atraso meu salário, que eu já vou ganhar uma indenização por dano moral. Eu não preciso comprovar nenhuma forma de constrangimento. Então, essa é a diferença, quando tem dano em re ipsa e quando não tem dano em re ipsa, tá? Lembra vocês que a assinatura da carteira de trabalho, ela é obrigatória. Então, a assinatura da carteira de trabalho, ela é obrigatória para toda e qualquer profissão. Então, se eu for contratar um empregado em que ele é pessoa física, trabalha de forma não eventual, onerosa, né, subordinado, com pessoalidade, eu tenho que assinar a carteira de trabalho desse empregado, porque é imperativo, é obrigatório, é uma norma de ordem pública. Se você for pegar lá o artigo 611-B, ele proíbe, inclusive, que convenção ou acordo coletivo tratem desse tema de não assinatura da carteira de trabalho. Não pode convenção coletiva regulamentar que o empregador não vai assinar a carteira de trabalho do empregado, porque está previsto em norma coletiva. É proibido. A cláusula da convenção coletiva teria uma nulidade, e aí ela cairia facilmente na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é uma determinação legal do artigo 13 e do artigo 29 da nossa CLT. Trabalhou com esses requisitos, foi um trabalhador formal, tem que ter automaticamente a assinatura da carteira de trabalho, tá? Lembrando a vocês que essa assinatura da carteira de trabalho, ela deve ser feita no prazo de até 5 dias úteis. E se você pegar o artigo 14 da CLT, ele vem me dizendo que essa carteira de trabalho hoje, ela é preferencialmente eletrônica. O que significa ser preferencialmente eletrônica? Que quem tem aquela carteirinha azul, né, aquilo hoje é relíquia, não tem mais como tirar aquela carteirinha azul em boa parte do Brasil. Então, quem tem uma relíquia histórica ali na mão que representa o trabalhador, né? Então, guarde a sua, porque provavelmente vai ser extinto nos anos próximos aí. Quem tem, como eu falei, vai ser relíquia, porque tudo é eletrônico. Hoje, você só fornece ao empregador o seu CPF, que ele vai, através de um aplicativo, fazer a assinatura do empregado, e ele tem que fazer essa assinatura no prazo de 5 dias úteis. Lembrando, uma informação importante: se você for contratar um doméstico, esse prazo não é de 5 dias úteis. Na Lei Complementar 150 de 2015, o prazo para assinatura da carteira de trabalho do doméstico é de 48 horas, tá? Então, muito cuidado, porque se você não cumprir esses prazos, você pode sofrer uma multa administrativa pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas isso não vai gerar, por si só, né, uma indenização por danos morais, a não ser que você prove que essa ausência de assinatura... Professor, só fechou o áudio aí? Pronto, alguém fechou. O ruim do Zoom, do Google, que ele permite que as pessoas interajam com a minha tela aqui, né? Mas pronto. Estamos falando para vocês que o dano moral hoje ele tem alguns requisitos legais e ele tem previsão ali na própria CLT, que com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, lá de 11 de 11 de 2017, ele regulamentou o dano.
E ele vem dizendo, ó, causa dano de natureza extrapatrimonial, a ação ou omissão que ofende a esfera moral ou existencial, depois a gente vai falar sobre isso aqui no nosso curso, né, que eu vou ministrar semana que vem, que poucos advogados pedem esse dano existencial e deixam de ganhar dinheiro, tanto de honorários quanto o próprio cliente ganhar dinheiro da empresa, né? Ó, da pessoa física até mesmo jurídica, nas quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. E aí, no 223C, ele vem dizendo o que gera uma indenização por dano moral ao empregado. Então, a violação da honra, da imagem, da intimidade dele, da liberdade de ação, da autoestima, da sexualidade, da saúde, lazer, a integridade física, são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, né? Então, se violou algum desses bens, você pode perfeitamente pleitear uma indenização por dano moral. Lembrando que esse rol do 223, ele não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo, tá? Então, como nós falamos, né, a ausência de registro não gera um dano moral presumido, eu tenho que provar que aquele fato gerou uma indenização por dano moral. Então, já falei para vocês algumas vezes, né, do nosso curso que eu vou fazer semana que vem, a pedido de alguns advogados, aí eu abri, né, para vocês. O nosso curso vai ser no dia 18, dia 25/7, no dia 1 e no dia 8, no horário de 8 da manhã às 11 horas, vai ficar gravado, quem não conseguir assistir, as aulas ficam gravadas, o curso fica disponível numa plataforma pelo prazo de 1 ano, para você assistir quantas vezes quiser. Tem material em PDF, que a gente vai ver no final desse material, né? O conteúdo e a quantidade de páginas e o que tem de modelo e o que não tem de modelo. Coloquei, inclusive, uma amostra de um tema que eu expliquei lá para vocês entenderem como funciona, tá? O valor do curso, para quem for se inscrever hoje, né, após a aula aí, acessando o link ou o QR Code que está embaixo, é R$ 1.200. Quem for nos demais dias, amanhã para frente, já tem um valor de 1.800. Professor, você acha caro esse valor de 1.800 ou 1.200? Eu não acho. Por quê? Porque se você vai pegar uma tese, tem várias teses, gente, eu analisei mais de 100 casos só de Tribunal Superior do Trabalho sobre dano moral e material, muito mais de 100 casos. Se você, no único caso desse, ganhar um processo já ali cobrando 30% do teu cliente de honorários sucumbenciais, você já pagou o curso e pagou muito, né? Já pagou o curso e pagou bem pago e vai ganhar muito dinheiro, porque são várias teses, né? E você consegue abrir a sua mente ali para pedir muitas coisas, como eu já falei para vocês, os advogados deixam de pedir, tá? Então, um pouquinho mais na frente a gente vai ver. Então, quem quiser fazer a inscrição no curso, tá aqui o link com o valor promocional de hoje, tá? Ou então acessando aí o QR Code que está embaixo. Lembrando, esse valor de R$ 1.200 é só para quem fizer a inscrição hoje. Professor, tem que ser à vista ou pode parcelar? A plataforma que o curso está hospedado, ela permite você parcelar o curso em até 12 vezes, né? Só que aí, salvo engano, vai ter um jurozinho que a plataforma cobra lá para poder parcelar, tá ok? Então, depois vocês acessam o link, lá tem as informações. Professor, só voltando aqui, são 4 dias de curso? Inicialmente, são 4 dias de curso, 3 horas, né, por dia, toda sexta-feira, de 8 às 11. Só que, como o material é muito extenso, é bem provável que eu não consiga terminar nesses 4 dias e vá para a 5ª semana ou 6ª semana. Então, o curso só vai terminar, de fato, quando nós estudarmos todo o material sobre dano moral, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente verifica lá no final o que a gente vai aprender, tá? Próximo aí, tema 61, transporte de valores por leigo gera dano moral. Então, olha o tema que foi fixado, tá, pelo TST como um precedente vinculante. Ele diz o seguinte, ó, o transporte de valores por trabalhador não especializado configura situações de risco a ensejar reparação civil por dano moral, aí veja bem, ó, in re ipsa,
Ele nem precisa provar que sofreu algum tipo de constrangimento por levar dinheiro da empresa ao banco, por levar dinheiro da empresa para uma filial, etc. e tal, por ir pagar pessoas, né, que o chefe determinou, por ir receber dinheiro que o chefe determinou. Então, se ele transportar valores sem um devido treinamento para isso, porque quem faz transporte de valores no caso, as empresas especializadas de vigilância e segurança patrimonial, né? Então, tem uma indenização pelo simples fato de transportar valor, tá? Independentemente da atividade econômica do empregador. Então, eu lembro uma vez, que quando eu trabalhava no escritório do Rodrigo Volga, eu criei uma tese lá, em que o cobrador tinha que receber uma indenização por dano moral, porque ele transportava valores. O que acontecia? O trabalhador do primeiro turno, o cobrador de ônibus do primeiro turno, ele terminava o seu trabalho na estação dele. E ele tinha que pegar um ônibus da empresa para voltar para a empresa, um ônibus de linha, normal, não era um ônibus específico. Então, essa atividade dele, por si só, de pegar o ônibus para voltar para a empresa, para prestar conta do trabalho dele da manhã, isso gerava uma indenização por danos morais, porque ele transportava valores, né? Então, ele ia com uma pochete cheia do dinheiro, e se o bandido soubesse, é bem provável que ia assaltar ele, ia agredir ele, etc. e tal. Então, quando eu saí de lá, salvo engano, foi em 2017, já tinha sentença nesses dois processos em que eu tinha feito, e lá tinha já sentença favorável. Por quê? Essa tese de transporte de valor, ela começou com os bancários. Os bancários, eles fazem muito transporte de valores entre uma agência e outra, para ajudar aquela agência que faltou algum valor monetário ali e está precisando com uma certa urgência, então alguém do banco vai de uma agência e leva para outra. E isso gera uma indenização por dano moral. Só que é isso aí, né, gerou, né, uma situação para outras empresas, para muitas empresas, na verdade. Então, o precedente hoje ele não refere só a bancário, ele é um precedente aberto, tá? Então, se você tiver um trabalhador com uma situação dessa, você pode perfeitamente, né, solicitar ali uma indenização por danos morais, e você vai ganhar ali 5, 10, 15, 20, dependendo do porte econômico da empresa. Então, se você ganhou ali 10 mil reais, que seja, com 30% de honorários, só para você já é 3 mil reais, já paga o nosso curso lá de semana que vem, né? Então, é bom vocês terem essa mente aberta para começarem a fazer os pedidos. Só espero que não façam contra as empresas que eu advogo, tá? Por favor. Então, vamos lá, ó. Coloquei para vocês aí, né, que o dano moral aqui é um dano moral in re ipsa. O que significa isso? Já expliquei para vocês. Eu não preciso provar nenhum tipo de constrangimento. A própria situação de risco por si só, de transportar dinheiro sem a devida habilitação, sem o devido treinamento, já gera uma indenização por danos morais, né? Na previsão da norma dos vigilantes, a Lei 7.102 de 83, ela determina que tal atividade deve ser desempenhada exclusivamente por empresas especializadas, autorizadas pela Polícia Federal, através do Poder de Polícia, né? E por profissionais treinados. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter autorização da Polícia Federal, porque envolve porte de arma ali, né? E posse, etc. e tal. Então, não é qualquer empresa que pode fazer, muito menos um empregado sem treinamento nenhum e levar dinheiro de um lado para o outro, tá? Algumas empresas vêm em defesa dizendo que essa ordem é lícita e que está dentro do poder diretivo do empregador. Não é lícita, porque ela é uma ordem abusiva, e por ser abusiva, segundo o artigo 187 do Código Civil, ela gera um dever de indenizar, se você pegar lá o 927 do Código Civil também. Então, o ato abusivo, ele é um ato ilícito. Então, ela não pode dar essa ordem a um empregado que não tem um treinamento, tá? Então, por que é um ato ilícito, né, abusivo? Porque desrespeita as normas de segurança pública e viola, evidentemente, direitos fundamentais do trabalhador, né, como a integridade física dele. Ele pode sofrer um assalto, questão de saúde, pode ter um terror psicológico, né, hoje as doenças psicológicas, né, estão dentro do ambiente de trabalho, e também a questão da liberdade de ação, que se o empregado não quiser, né, a empresa está forçando ele aí. E muitas vezes ele vai, né, contrariado, porque não quer perder o emprego, tá? Como nós falamos, o fato gera um dano in re ipsa, eu não preciso provar nada mais do que a própria
né, o próprio transporte de valores para ganhar essa indenização, tá? O que vai acontecer aí? Nós vamos ter a reparação civil por dano moral, a empresa pode sofrer ações fiscais e administrativas por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E eventual responsabilidade penal em caso de ocorrência de algum sinistro, o empregado sofreu algum tipo de lesão, um assalto em que ele foi agredido, um tiro, etc. e tal. Então, a empresa pode ter problema, inclusive, criminal nesse ponto, né? Então, já sabem que podem pedir uma indenização por danos morais. Então, também fazendo já a publicidade aí do nosso terceiro livro, esse aqui é inédito, né? Ele foi lançado essa semana, eu até publiquei ontem pela primeira vez no meu Instagram, né? É um livro muito legal, que eu analisei muitos casos, é um livro prático, muitos casos de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre dispensa discriminatória. O que é discriminatório, o que não é discriminatório. Então, veja bem que você, atuando pelo empregado, tá, não sabe que aquele fato foi uma dispensa discriminatória. Então, nesse caso ali, é interessante você saber, né, se é discriminatório, porque você, só por ser discriminatório, você já tem uma indenização por danos morais, por previsão da própria lei, que trata da discriminação, que é a Lei 9.029 de 95, no artigo 4º. Então, a lei não trata o que é discriminatório, não, ela coloca um rol exemplificativo no artigo 1º, e o TST, explicando esse artigo 1º, me emanou ali trocentos julgados, eu coloquei para vocês aí a grande maioria deles. Então, é um livro muito legal para você ter ali no seu escritório com uma consulta rápida para saber se tal fato gera ou não dano moral, tá? Então, é um livro aí, não tem, alguém perguntou se tinha cupom de desconto, não tem cupom de desconto, né? Nesse primeiro momento, a empresa Juspod não disponibilizou nada, mas é um livro com valor acessível, né? De R$ 79,90. Pode ser que tenha, né, no final do ano ali, aquelas promoções que eles fazem, né, de Juiz Day, etc. e tal, mas por hora não tem nada, mas vale a pena você ter, que é um livro que vai abrir muito a mente de vocês, para vocês fundamentarem petições iniciais, contestações, recursos, etc. e tal. E esse livro, só explicando para vocês, ele surgiu de um caso prático meu do escritório, né? Eu estou pelo empregado, nós já ganhamos uma indenização que passa facilmente dos 3 milhões de reais, é uma causa de 2019, está até hoje tramitando no TST, mas está tramitando pelo simples fato de a empresa estar apresentando aqueles recursos jus esperneandi, né? Não tem o que fazer, mas eu vou protelar ao máximo para poder, né, ganhar tempo aqui com esse processo trabalhista. Mas foi um processo de dano moral e dispensa discriminatória, onde eu não pedi, tá, a reintegração do empregado pela dispensa ser discriminatória, e eu pedi, sim, ali a indenização em dobro, né, dos salários até a data da suposta reintegração. Então, nesse livro aí, inclusive, tem alguns modelos que eu usei nesse processo, tá? Vamos lá, próximo tema, o tema de número 62. Reversão de justa causa gera dano moral, mas calma, não é toda reversão de justa causa. A reversão para gerar o dano moral in re ipsa, sem prova, é a reversão de ato de improbidade. O ato de improbidade, ele está previsto lá no artigo 482, a linha A da CLT. E veja o que o precedente disse, a reversão da dispensa por justa causa, baseada em alegação de ato de improbidade, que se revela judicialmente infundada ou não comprovada, porque o ônus da prova é da empresa, enseja a reparação civil in re ipsa por dano moral. Ou seja, enseja uma reparação por dano moral pelo simples fato de você anular a justa causa. Então, nesse curso ali de responsabilidade civil que inicia semana que vem, a gente fala muito bem sobre isso, tem modelos para você atacar e tem modelos para você se defender em contestação, né? Então, um simples fato de anular uma justa causa, ponto, não gera dano moral, a não ser que essa justa causa seja por um ato de improbidade. 482, a linha A da CLT. Coloquei para vocês aqui que o ato de improbidade
ele está previsto ali na linha A. Quais são as situações de improbidade que levam o empregado a se demitir por justa causa? Questão de furto dentro da empresa, alguma fraude que o empregado comete, desvio de valores, falsificação ou adulteração de documentos, atestado médico falso ou um atestado médico rasurado, então atestado de dentista, atestado de médicos, né? Esses fatos geram uma justa causa por danos morais. Eu não sei se alguém que está no curso aqui, né, já fez um curso que eu ministrei sobre justa causa. É um curso bem robusto sobre justa causa, e lá eu ensino muitas coisas de como aplicar e como anular a justa causa. E, assim, esse curso ele foi voltado todo na minha atuação prática de já 20 anos de direito do trabalho, exclusivamente, praticamente, na advocacia trabalhista. Então, assim, muitos casos, a empresa tem total condições de demissão por justa causa. Mas o RH, ele não tem condições de aplicar uma justa causa. Eles erram constantemente, diariamente, toda hora, praticamente. Eu digo que 10 justa-causas corretas, elas são anuladas 8 vezes em 8 situações, por causa de erro do próprio RH. Então, veja bem, é muito comum você ter um fato que gera justa-causa por ato de improbidade, mas por erro do RH, acontece essa justa-causa anulada. E um grande fato que gera anulação dessa justa-causa é a ausência de comprovação daquele fato que gerou a justa-causa. Então, acusou a pessoa de furto, mas não tem prova. Ah, tem uma testemunha que viu, mas quando chega no dia da audiência, essa testemunha ela não quer depor, ou a testemunha nem é mais funcionária da empresa, etc. e tal. Inclusive, nesse curso aí, até dou umas dicas, né, nesse ponto de como você ganhar processo de justa causa. O site que hospedava ele saiu do ar, né, estou tentando ajeitar isso aí, mas quem tiver interesse, depois me manda, né, uma mensagem que eu mando o link de compra desse curso aí, se ainda estiver disponível, depois eu testo para vocês, tá? Mas é interessante, então veja bem o que eu preciso relembrar. Não é qualquer reversão de justa causa que gera um dano moral em ré ipsa. Professor, pode gerar dano moral uma reversão de justa causa, né, por outros motivos? Pode, mas essa reversão, eu preciso, depois que eu fiz a reversão, provar que aquele fato, que aquela aplicação de justa causa me causou algum tipo de constrangimento, naquelas hipóteses da linha do artigo 223C, né, da CLT. Esse que nós estamos falando, exclusivamente do ato de improbidade, eu não preciso provar nada. Eu só preciso anular a justa causa judicialmente. Pode ser para ausência de provas, como nós vimos ali. O simples anulação já de tabela, se você pediu, evidentemente, já gera uma indenização por danos morais. E aqui, no escritório, a gente observa que a indenização que o juiz dá aqui fica em torno de 5 a 20 mil reais nesses fatos. Então, 30% ali de 20 mil reais já tem um bom valor de honorário só numa simples ação, né, de anulação de justa causa, tá? Então, trouxe para vocês aí, né, algumas explicações, se houver erro na imputação da justa causa, a acusação afetou a honra, a imagem profissional do trabalhador, né, a justa causa foi aplicada de maneira negligente e imprudente, violando ali os artigos 186, 187, 223, 223C, né, da CLT, tá? Próximo item, próximo tema, já fala de pensão reduzida por concausa na doença ocupacional. Esses dias, inclusive, eu fiz até um RR sobre esse tema. Então, veja bem, é muito comum, né, os trabalhadores hoje entrarem na justiça alegando que tem uma doença que é adquirida no trabalho. O que é a concausa? A concausa é a situação em que essa doença ela não foi adquirida no trabalho. Ponto. Então, você já teria que perder a ação. Mas aí, se você souber trabalhar com a concausa, você pode ganhar uma indenização ainda assim. Por quê? O que é a concausa? Eu não fiquei doente no trabalho, mas aquele trabalho agravou a minha situação. Então, esse fato de agravar a situação gera uma indenização por dano moral, gera uma indenização por dano material, gera a estabilidade do trabalhador no emprego por acidente de trabalho. Então,
São tudo isso que você deve pedir, que a gente vai aprender no nosso curso de prática, e aqui ele é voltado só para o redutor. Então, o que é isso? Como o fato não foi gerado pela empresa, a empresa só fez com que esse fato agravasse, nada é mais justo do que aplicar para essa situação um redutor de 50% do valor da indenização. Por exemplo, imagina que o juiz fez lá o cálculo da pensão, então deu lá 10% de incapacidade, e o salário mensal do cara era de 3 mil, ele tem condições de vida de tantos anos, que nem é correto utilizar o IBGE, mas a gente utiliza até por uma questão de cálculo para tentar uma conciliação, porque a pensão tem que ser até o final da vida do trabalhador, tá? E aí, sei lá, deu 300 mil reais de danos por pensão se você for pedir de uma só vez em parcela única, que a gente vai falar sobre isso também nesse curso. Então, se deu 300 mil reais, né, tem que ser aplicado a esse caso um redutor de 50%, por quê? Porque não foi a empresa que causou aquele problema, a empresa só agravou um problema que já existia. Então, eu não sei quem foi que fez aqui, mas eu já vi que eu acho que a Michelle uma vez fez comigo, eu vi que ela entrou aqui no grupo, não sei se ela ainda está, mas ela fez, eu lembro dela, no curso de contestação, acho que a Michelle fez todos os cursos já que eu ministrei, de recurso, contestação, petição inicial, audiência, né? A Michelle sempre está aqui com frequência nos meus cursos. E aí, lá eu ensino que eu nunca vi, inclusive um juiz, né, depois que acabou a audiência, um dia desse, ele comentou comigo, saiu todo mundo, eu estava demorando para sair, porque eu não estava conseguindo, aí ele comentou, doutor Milton, está aí? Eu falei, estou. Ele falou, poxa, o senhor é um dos poucos escritórios que, quando vai contestar, fala da concausa e pede o redutor de 50%. Eu não vi nenhum outro escritório, no tempo que eu já estou aqui em Manaus, que ele é concursado e veio de fora, pedir isso. Né? Interessante, porque a falta de conhecimento faz com que o cliente da pessoa ali acaba deixando de ganhar um dinheiro quanto a isso. Então, se tu está pela empresa, a empresa vai pagar a mais porque você não aplicou um redutor que é pacífico, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e agora mais ainda, porque é um precedente vinculante, é o tema de número 76. Então, veja o que diz aqui o tema. O cálculo da pensão mensal incidente sobre a remuneração do trabalhador será reduzido em até 50% depois do fixado o percentual de incapacidade laboral, quando houver ocorrência de concausalidade entre o trabalho e a doença ocupacional, salvo se o laudo pericial indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Então, aqui, né, no caso, nós temos um redutor de 50%. Então, o que é concausalidade? Concausalidade tem previsão no artigo 21, no inciso 1 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício da Previdência Social. Lá ele diz para a gente, o acidente, né, ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, veja bem, né, que a própria lei previdenciária, que é muito aplicada na área trabalhista, regulamenta o que é concausa. Então, nesse caso aqui, tenho condições médicas anteriores, eu tenho predisposições genéticas, uma doença degenerativa, né? E exposição a agentes ambientais fora do trabalho. Então, às vezes, estou com um problema na coluna, estou com uma inflamação no ombro porque malhei errado na academia, pratiquei algum tipo de esporte que lesionou, mas que o meu trabalho está sendo agravado aquela lesão que eu adquiri fora do trabalho. Isso é a famosa concausa, né? E aí, essa concausa, como nós falamos, ela gera a responsabilidade civil da empresa. Tem dano moral, tem dano material e tem estabilidade, tá? Por exemplo, o nosso tribunal aqui, a depender da turma que cair, né, ele entende que não tem estabilidade nos casos de concausa, tá? Inclusive, recentemente, eu ganhei um recurso de revista contra o Banco Itaú,
né, de um cliente nosso, em que foi configurado que a doença dele, no caso a depressão, foi agravada com o trabalho no banco, veja que ele entendeu que foi pela pandemia, mas que o trabalho no banco agravou e deu a concausa. Nós ganhamos a indenização por dano moral, por dano material, mas o tribunal retirou a estabilidade, né, desse meu cliente. E aí eu apresentei um recurso de revista em decisão monocrática do relator, nem demorou o julgamento desse recurso de revista. Na quarta turma do TST, nós revertemos, isso aí gerou 12 meses de salário, um 13º, uma férias, um FGTS, e eu lembro bem que o empregado, somando tudo isso, deu mais de 100 mil reais para ele, né? Então, aí, só de salários dele, que ele tinha uma função boa no banco, de gerente, ganhava bem. Então, no caso ali, 100 mil reais a mais para ele, nós já conseguimos a execução do que ele já tinha ganho e ficou pendente, né, esse recurso de revista. Quando foi julgado, desceu para a vara do trabalho, nós executamos, evidentemente, se deu mais 30 mil reais de honorários aqui para o escritório, né? Então, interessante você saber isso aí, tá? Com causa, se você tiver pela empresa, peça a redução. Com causa, se você tiver pelo empregado, não desista da ação, porque tem muitos juízes no primeiro grau que dão improcedente, porque tem com causa, eles entendem que não cabe nada. Cabe sim. Cabe tudo isso que eu já falei para vocês, tá? Então, muito cuidado com isso, não joguem a toalha se tiverem pelo empregado nos casos de concausa, e se tiver pela empresa, foi condenado, peça os redutores da concausa, que inclusive agora tem até precedente sobre isso aí. Concausa a gente fala melhor, vocês vão ver ali no nosso curso de prática de responsabilidade civil, tá? Continuando ali, próximo precedente, juiz define a forma de pagamento da indenização, da pensão que nós vimos no anterior aí. Então, tem empregado que pede a pensão mensalmente, tem empregado que pede a pensão nos termos do parágrafo único do 950 do Código Civil, de uma só vez, né? Essa questão de pagamento, se vai ser mensal ou se vai ser de uma só vez, quem vai decidir é o juiz, segundo esse precedente. É um critério subjetivo dele. Então, olha aqui, a definição, né, da forma de pagamento, né, da indenização por danos materiais prevista no artigo 950 do Código Civil em parcela única ou, né, pensão mensal vitalícia, não configura direito subjetivo da parte. Você pede, mas quem vai decidir é o juiz, não cabe MS. Cabendo o magistrado definir a questão de forma fundamentada, considerando a circunstância de cada caso em concreto. Então, por exemplo, né, teve um caso, por que eu falei que não cabe MS? Porque um aluno pediu isso em uma tutela, né, e o juiz indeferiu a tutela, porque disse que ele ia avaliar em sentença se o pedido deveria ser de forma única ou mensal, etc. e tal, que o dano estava bem configurado. E aí aquele aluno queria manejar um MS, impetrar o MS. Aí eu disse que não cabe, justamente porque é um direito subjetivo do juiz. Ele se resguardou até a sentença, que a sentença já ia sair no mês seguinte, que ele tinha pautado. Então, não caberia MS por isso, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, o que diz aqui o 950, lá no parágrafo único? O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Então, o juiz tem duas saídas, ou ele determina o pagamento mensal, né, todo mês a empresa vai depositar para aquele trabalhador que ganhou o pensionamento na conta dele, ou, né, a empresa paga esse valor de uma só vez. Então, quem decide isso é o juiz, tá? Então, uma faculdade do juiz, como eu coloquei aí para vocês no precedente. Então, o que leva o juiz a decidir de uma só vez ou parcelado, né, até o final da vida do empregado? Leva a questão da idade e expectativa de vida da vítima, natureza e extensão da incapacidade, capacidade econômica financeira do ofensor, necessidades específicas da vítima, comportamento processual das partes, garantias de adimplemento, risco de novas demandas trabalhistas, segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional. Então, são elementos que o juiz, ao decidir, ele leva em consideração, tá?
Também, quando o juiz, veja bem, ninguém pede se tiver pela empresa. Também, quando o juiz, né, for deferir a parcela e essa parcela for em parcela única, deve ser acrescentado aqui um redutor. Então, é o segundo redutor que a gente vai analisar. Um redutor pela concausa, 50%, em regra, né? E aqui tem um redutor quando o juiz determina em parcela única. Eu não vejo advogado de empresa pedindo isso, tá? Também, inclusive, foi um tema do recurso de revista que eu fiz recentemente. O TST já pacificou o assunto. Se for em parcela única, tem que ter o redutor que eles denominam de deságio, tá? Então, ó, questão da sessão de dissídio individual, lá de 2017, a pessoa teve um recurso, né, não provido, porque, né, estava certo a aplicação do redutor naquele caso, tá? Aí, se você for pesquisar, tem vários julgados. Então, esse aqui também não foi provido, porque o TST acertou em aplicar o redutor. Então, ó, botei aqui os 3 principais julgados, né, que falam sobre o redutor, todos eles da sessão de dissídio individual, mas se você for ver, tem decisões de 2025 de várias turmas do TST, né? Então, coloquei para vocês, quanto é que varia esse redutor? Aqui nós temos o redutor de 30%, fica variando isso de 30% a 20%, a depender da turma, né? Então, aqui, por exemplo, a 5ª turma do TST, ó, julgando agora recente, 2025, determinou 30%. E tem 20, tem 30, fica variando. E, do outro lado, vem ganhando muito espaço, eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, a fórmula do valor presente, tá? Fórmula do valor presente, uma fórmula de cálculo, tá? Que determina o redutor ou deságio nas parcelas, né? Quando é solicitada de uma só vez do pensionamento, tá? Também tem turmas decidindo. Salvo engano, fiz até um estudo sobre isso recente, são, acho que 4 ou 5 turmas do TST já, de 8, então, ou é a metade, ou não mais do que a metade, que já está, todas elas aplicando a fórmula do valor presente. Então, veja que ganhou muito espaço recentemente essa turma. Ou está empatado, ou já superou em pouquíssima coisa em uma turma. Eu fiz esse estudo porque foi o recurso de revista que eu falei, que eu fiz para vocês, que eu fui colocando decisão de cada turma do Tribunal Superior do Trabalho que falava sobre esse tema, né? Então, né, essa questão do valor presente, eu coloquei a fórmula aqui para vocês, ó. Valor presente é igual, olha lá, valor da prestação mensal, taxa de juros mensal, né, número de meses de pensionamento. Só que tu não vai fazer esse cálculo, pessoal. Nós temos sites já específicos, inclusive site da própria Justiça do Trabalho, que faz esse cálculo com essa fórmula do valor presente para vocês. Então, se você pegar, eu coloquei aqui, ó, ou você faz o direcionamento da câmera do celular, né, para o QR Code, ou você clica aqui nesse link, que ele já vai direcionar para o site do TRT da 24ª Região, que ele já faz o cálculo para você da fórmula do valor presente, que é o deságio para quem faz o pedido de pensionamento em parcela única, nos termos do artigo 950 do Código Civil de 2002. Então, utilizem isso se você estiver com um redutor, né, que no caso ali, você vai estar reduzindo valores se você tiver pela empresa. Por exemplo, quando é empresa que não é cliente nossa, aqui do escritório fixa, eu cobro valores para fazer as peças, tá? E eu cobro também um percentual do redutor de valor, tá? Esse percentual vai variar muito no valor da causa, né? E também do valor que eu cobro para fazer as peças. Se eu cobrar mais no valor das peças, reduz no percentual. Se eu cobrar menos no valor da peça, aumenta, né, o percentual de redutor de valor. Eu deixo o cliente à vontade para ele escolher o que ele quer. Tem cliente que prefere pagar mais no redutor, porque diz que o advogado vai se esforçar mais, então vai, né, beneficiar mais ele, porque vai tentar reduzir mais. Quanto mais reduzir, mais ganha dinheiro. Então, tem várias formas de você fechar o contrato de honorários de vocês, né? Então, utilizem um redutor. Só aqui falamos de 2, né? Importante. Na nossa aula de responsabilidade civil de semana que vem, a gente vai falar muito mais. Roubo de carteiro
e responsabilidade civil objetiva do empregador. Quando a gente estuda a responsabilidade civil, pessoal, nós temos dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade subjetiva. Para essa ser caracterizada, nós temos que ter 3 itens: a culpa, os danos e o nexo causal entre a culpa e os danos. Tá? Então, são 3 itens. Quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu só tenho que provar 2 desses itens, que é os danos, que são os danos, e ainda o nexo causal. Por quê? Eu não preciso comprovar culpa na responsabilidade objetiva. Só que quando é que eu aplico essa responsabilidade objetiva? Se você pegar o Código Civil, ele é bem claro lá no parágrafo único do 927, né? Ele diz o seguinte: a responsabilidade objetiva só vai ocorrer em 2 situações. Quais? Quando a atividade exercida pelo empregador for uma atividade de risco ou quando a própria legislação fizer previsão pela responsabilidade objetiva. Nós temos aqui 2 situações que eu lembro de cabeça que a lei fala, que é quando, né, nós temos a responsabilidade do 932 e 933 do Código Civil. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos empregados. Está lá no inciso 3 ou 2 do 932, e o 933 fala que ele responde sem culpa. E lá no 734 do Código Civil, que fala que quem transporta passageiros responde sem culpa. Então, se você tem uma empresa e nessa empresa você fornece o transporte desses funcionários para casa, esse acidente casa-trabalho, trabalho-casa, ele é um acidente de trabalho, mas não tem, muitas vezes, a responsabilidade. Mas, nesse caso, quando você fornece a condução, você tem a responsabilidade, porque a gente cai naquele fato de responsabilidade objetiva sem culpa, né? Então, o acidente de percurso, ainda que não tenha culpa do empregador, ele é responsável porque ele forneceu o veículo. Agora, se o empregado, em regra, vai no carro próprio, na moto própria, etc. e tal, não tem responsabilidade civil. Tem de forma de exceção, que a gente vai aprender no curso, mas aqui não tem como regra, né? Então, quando eu falo do carteiro, o TST já definiu que a atividade do carteiro é uma atividade de risco. Se você pegar aí, o carteiro apanha, o cachorro morre, ele é assaltado, o assalto tem agressões físicas, muitas vezes agressões, né, graves, até situações de morte, como narrado aí nos noticiários. Então, a atividade do carteiro, ela é uma atividade de risco, né? Entre área de risco para entregar carta, área vermelha, né, hoje o tráfico domina alguns setores, ele tem que ir entregar a carta. Então, nesse ponto, né, ele tem uma atividade de risco. Então, o TST diz que qualquer tipo de acidente, a empresa lá, os Correios, vão responder sem culpa. Então, se você tiver um cliente que é dos Correios, já pergunte dele se ele sofreu algum sinistro, né, que você pode pedir uma indenização para ele por danos morais por responsabilidade objetiva sem culpa do Correio, né? Então, olha o que diz aí: em caso de roubo sofrido por carteiro, agente postal, durante o trabalho, é objetiva a responsabilidade civil do empregador pela reparação do dano moral, uma vez que a atividade de entrega de correspondências e mercadorias envolve risco diferenciado em relação aos trabalhadores em geral. Então, aqui, como nós falamos, é uma atividade de risco, tá? Então, tá aí, coloquei algumas explicações para vocês, ó. Entre as atividades consideradas de risco estão aquelas que, ó, são realizadas em ambiente externo e aberto, exigem transporte de objetos de valor, de interesse econômico. Hoje o Correio entrega, né, objetos de valores que você compra aí na Amazon, compra no Mercado Livre, celular, né, um monte de coisa, então os bandidos sabem. São exigências em regiões com alto índice de criminalidade urbana, expõe o trabalhador a contato direto e constante com o público, com vias públicas, né, em vias públicas. Então, por isso que é importante, né? E o coitado do empregado dos Correios, ó, circula com mochila, né, ali no caso, ó, encomendas objetos de valor comercial, executa a função sozinho, sem nenhum tipo de segurança, transita por regiões sem controle institucional, onde o tráfico muitas vezes domina, está sujeito a roubos, furtos e ameaça à sua integridade física. Então, o dano moral dele aqui é presumido. Basta ter, né, o furto, o roubo, né, o assalto em si, que você já pode pleitear para essa pessoa uma indenização por danos morais, tá?
Então, esse é o entendimento do TST. Aqui coloquei de novo um informativo para quem quiser o curso, basta clicar nesse link aí do material, que você vai ser direcionado para a página de venda. Vamos lá, questão de número 88, tema 88, ó. Impedimento de retorno após alta do INSS gera dano moral. Isso aqui é conhecido como limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? O INSS ele é uma autarquia federal. Quando essa autarquia federal ele emite uma ordem para o empregado voltar para a empresa, os atos administrativos eles têm presunção de veracidade. Então, lá é um ato administrativo. Então, presume-se relativamente que aquele empregado está apto, né, a trabalhar na empresa. Ponto. O que acontece? Quando chega na empresa, a empresa, por prudência, e lógico, manda aquele empregado para o médico do trabalho dela. O médico do trabalho dela faz uma anamnese muito melhor do que o médico do INSS e constata que aquele trabalhador não está apto ao trabalho. E determina que esse trabalhador retorne ao INSS e faz a emissão de um atestado médico para ele voltar. Essa ordem do médico da empresa para que ele volte ao INSS vai fazer com que ele passe alguns meses sem receber o salário até ter a nova perícia do INSS. Para não configurar o limbo previdenciário, toda vez que for a empresa que determinar que o empregado vá ao INSS, ele vai ficar uns meses sem receber do INSS, evidentemente a empresa tem que pagar por isso. Professor, mas é justo? Ela paga. Só que quando ela for pagar, ela faz um documento que esse empregado se responsabiliza de quando ele receber, e se receber o benefício previdenciário dele, ele pega esse dinheiro do benefício e devolve para a empresa porque ele já recebeu esse dinheiro antecipadamente da empresa. Isso é válido? Sim, mas você precisa fazer esse documento. Se você não fizer esse documento, você não pode pedir de volta depois o valor que você pagou antecipadamente. Tem que fazer esse documento. Professor, o empregado veio, né, recebeu alta do INSS, ele mesmo solicitou a prorrogação de benefício, uma nova perícia, não teve nada a ver com a empresa. Isso é limbo previdenciário? Não, não é. O limbo previdenciário ele exige uma ordem da empresa, do empregador, para que o empregado vá ao INSS, porque ele entende que o empregado não está com uma saúde ok. Tá? Então, olha o que diz aí o TST sobre isso. A conduta do empregador ao impedir o retorno do empregado ao trabalhador. Então, veja a conduta de quem? Do empregador, não é do próprio empregado. De impedir o empregado, né, retornar ao trabalho e inviabilizar o procedimento da sua recuperação após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral in re ipsa. O que é dano moral in re ipsa? Que não depende de provas, sendo devida a indenização respectiva. Beleza? Então, muito cuidado com isso aqui, porque eu tenho que diferenciar o quê? Quem é que está mandando o empregado ao INSS? Se foi ele por conta própria, não tem limbo previdenciário. Se foi a empresa, através do médico do trabalho, que constatou que ele tem que voltar ao INSS, tem um limbo previdenciário. Para a empresa não ser responsabilizada pelos salários, pelo dano moral, ela tem que pagar esses salários. Mas ela pode perfeitamente fazer um documento que aquilo é uma antecipação de benefício previdenciário, que quando ele receber do INSS, ele devolve para a empresa. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Eu expliquei tudo que eu falei para vocês aqui, né, bonitinho aqui embaixo. Vários julgados do TST sobre isso. E eu vejo muito advogado pedindo errado. O limbo previdenciário, de novo, ele necessita de uma ordem da empresa para que o empregado volte ao INSS. Se o empregado volta por vontade própria, nós não temos o limbo previdenciário. Então, se liguem nisso, tá? Coloquei aí vários julgados para vocês. Próximo tema. Tema 126, ó. Prescrição do dano moral reflexo. Então, vamos lá. Qual é a prescrição trabalhista, pessoal? Se você pegar o artigo 11 da nossa CLT, você vai encontrar lá no artigo 11 que nós temos 2 prazos prescricionais. O mesmo item previsto lá no artigo 7º, acho que é inciso 29 ou 28 da CF, que é a prescrição bienal, que ela conta
2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho, e a prescrição quinquenal, que nós temos a parcial, e agora, com a reforma trabalhista, surgiu a total, que já era prevista na jurisprudência trabalhista. O que é quinquenal parcial, que todo mundo conhece? O empregado, se ele trabalhou 10 anos na empresa, se ele fez 10 anos de horas extras e foi demitido, ele não pode pedir os 10 anos, ele vai pedir os últimos 5 anos, porque se ele pedir os 10, a empresa vai alegar a prescrição, e ele só vai pedir os últimos 5 anos contados do protocolo da ação. Significa o quê? Se ele trabalhou 10, né, anos, foi demitido e passou 1 ano para entrar com a ação trabalhista, ele só vai pedir 4 e não mais 5, porque é do protocolo da ação para trás. Já a prescrição quinquenal total, ela só ocorre para direitos previstos exclusivamente em contrato de trabalho. Não tem na lei, foi criado pelo contrato. Por exemplo, comissão de 5%, eu ajustei aonde? No contrato de trabalho. Se no meio do negócio, no meio do contrato de trabalho, essa comissão de 5% reduz para 2,5%, por ordem da empresa, evidentemente, esse empregado pode pedir na justiça essa diferença que ficou faltando para completar os 5%. Só que ele tem que entrar com uma ação judicial a contar de 5 anos do protocolo, da alteração contratual. Veja bem, a empresa reduz de 5 para 2,5, esse empregado continua trabalhando na empresa e eles não ajuizam a ação trabalhista quando eles são empregados, com medo de represálias, etc. e tal. Né? Então, ele espera sair da empresa. E quando ele sai da empresa, já se passaram 5 anos da redução dessa comissão dele. Então, já está prescrito quinquenalmente na forma total, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º, é segundo ali da CLT, né? Acho que é segundo. Então, são essas formas de prescrição, 2 e 5 anos. Mas a prescrição de 3 anos, prevista no Código Civil, mais precisamente lá no artigo 206, parágrafo 3º, ela se aplica pontualmente a um caso trabalhista. Qual é o caso? Quando o trabalhador vem a falecer por um acidente de trabalho, ou por uma doença profissional, ou por qualquer situação aqui parada acidente de trabalho, e os familiares, em nome próprio, não é o espólio, os familiares, em nome próprio, pleiteiam indenizações por dano moral e material na Justiça do Trabalho. Por quê? Dano moral, porque esse cara está fazendo falta, essa pessoa que morreu no trabalho, né? Ali era um ente querido, era o pai, era o esposo, era o irmão, era o filho, etc. e tal, de uma pessoa, e está tendo luto ali pela morte, pela perda, né, abrupta daquele trabalhador no seu ambiente de trabalho. Ou então, um dano material, porque ele era o provedor da casa, as pessoas estão passando necessidade por isso. Nesses 2 casos, a prescrição não é trabalhista. Como se trata de uma ação civil que vai rodar dentro da Justiça do Trabalho, ou seja, competência da Justiça do Trabalho, nós estamos ali diante de uma prescrição, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, há muito tempo, né, de 3 anos a contar, né, da morte do trabalhador. Tá? Então, são 3 anos que vai extinguir o contrato de trabalho, com a morte, para aqueles herdeiros ali, né, pleitearem uma indenização por dano moral. Ok? Veja bem, tem que ter um cuidado aqui, que esses 3 anos, eles só começam a contar para os menores de 16 anos, quando eles completarem 16 anos. Então, se tiver filho menor desse trabalhador que faleceu... Né? Oi? Quem falou aí? Não? Então, pronto. Se esse trabalhador ele tiver um filho menor ou filhos menores de 16 anos, esse prazo prescricional de 3 anos só vai começar a contar para essa criança quando ela completar 16 anos. Então, tem muito tempo para vocês pedirem uma indenização por dano moral aí, caso se deparem com uma situação dessa. Eu sempre conto nas minhas aulas de OAB que eu encontrei uma vez um advogado na sala da OAB, ele, por desconhecimento, dispensou uma cliente porque entendeu que já faziam 2 anos e 3 meses que houve o acidente com morte do trabalhador e estava prescrito. E eu até falei para ele pegar a ação, que depois eu explicava para ele que não estava prescrito. Ele, meio contrariado, pegou a ação e eu expliquei. Tu escolhe, ó, tu quer a prescrição de 3 anos, ou tu quer aplicar bienal, mas veja, para essas crianças que vieram aqui, que são filhos do falecido, só vai começar a contar essa bienal quando eles completaram 16 anos. Aquelas crianças tinham 4 ou 5 aninhos ali, então tinha muito tempo. Mas eu falei, de fato, tu vai aplicar a prescrição de 3 anos. E hoje está pacífico, ó.
no precedente 126, que ele diz, ó, aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, a pretensão contida na ação de indenização por dano em ricochete, conhecido como dano moral indireto, né, ou reflexo até mesmo como prejuízo de afeição, tá? Então, pessoal, cuidado, uma prescrição civil que vai ser aplicada na área trabalhista. Coloquei para vocês os conceitos aí de dano, né, em ricochete, ação proposta por herdeiros tem natureza civil, mas que vai rodar dentro da trabalhista, competência do Justiça do Trabalho, pacífico em todos os tribunais, né, tanto no TST quanto no STJ, até mesmo, salvo engano, no STF. Então, tem decisões jogando a competência para trabalhista, tá? Próximo. Atraso na rescisão exige prova de abalo do dano moral. Então, veja bem, não paguei a rescisão do empregado, ou paguei, mas paguei com atraso. Esse fato gera dano moral? Não, em regra. Ou seja, não gera um in re ipsa. Simples fato de não pagar ou atrasar gera o dano moral. Não. Até porque não pagar ou pagar com atraso já tem uma punição para isso, que é a punição pela multa do 477, parágrafo 8º da CLT, e assim que decide o TST. Mas pode ser que esse atraso, essa falta de pagamento, gere um constrangimento ao empregado. Deixou de receber as guias de seguro-desemprego, do FGTS, né, dos valores rescisórios, e com isso não conseguiu saldar ali as 4 últimas parcelas do carro que ele tinha para pagar, e a justiça foi lá e tomou esse carro, etc. e tal. Então, né, pode ser que ocorra isso aí, algum constrangimento. Então, deixou de receber a rescisão e deixou de pagar uma parcela da faculdade e perdeu o desconto, teve correção monetária, o nome, né, foi para o Serasa, para o SPC, foi protestado, etc. e tal. Então, tem que provar que esses fatos aconteceram, e esses fatos estão ligados com a ausência de pagamento da rescisão contratual, que aí gera uma indenização por danos. O simples fato de deixar de pagar, né, ou pagar com atraso, não gera dano moral. Não é um dano em re ipsa aqui, tá? Então, coloquei para vocês aí, posicionamento do TST, bonitinho, já não é de hoje, já longas datas, ó, em 2022 o TST já tinha esse entendimento firmado pela seção de dissídio individual, então, perfeitamente válido aí. Isso vale muito para a empresa que está contestando, porque até eu, quando estou pelo empregado, se tiver lá atraso ou ausência de pagamento, eu coloco um dano moral, né? Tem juiz que dá, a empresa não recorre, eu acabo ganhando aí, né, um valor por isso. Mas, né, a regra correta, né, não tem indenização por danos morais, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Próximo tema 145, ó. Pode acumular pensão mensal por um acidente de trabalho com o salário do próprio empregado? Pode, perfeitamente, né? Então, olha o que diz aqui o precedente, ó. É possível, né, a acumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa, paga a título de indenização por danos materiais com o salário percebido pelo trabalhador, por se tratarem de verbas de natureza de fatos geradores distintos. Então, o TST pacificou o tema. Se o empregado, por exemplo, sofre um acidente de trabalho, ficou lá com esse acidente 30% incapacitado, entra na justiça para poder receber esses 30% de incapacidade, mas ele ainda continua trabalhando na empresa normalmente. Então, o que é esse precedente? Ele pode ganhar judicialmente esses 30% de incapacidade do salário dele, mas o salário pode estar trabalhando na empresa? Pode, são perfeitamente cumuláveis, né? O TST não faz distinção por isso, porque ele entende que são fatos geradores distintos. Por ser fato gerador distinto, ele tem direito a esses dois pleitos, normalmente. Então, pacífico na jurisprudência. Eu já vi casos aqui de juiz não dar esse dano, porque já recebia salário, o juiz errou, então a pessoa tinha que recorrer, como eu estava pela empresa, eu que não ia avisar ela, né? Ou agora ela já sabe se ela estiver aqui no meu curso, ou então se assistir depois, que vai ficar gravado, né? Mas não recorreu, infelizmente, o cliente dela perdeu um direito, aí perdeu um dinheiro, e ele também perdeu, porque deixou de ganhar honorários em cima daquilo lá, né?
talvez por falta de conhecimento, né? Então, pode ser que tenha sido por isso, não seja nem má vontade do advogado, não conhecia que podia acumular, acreditou no juiz. Pessoal, nem tudo que o juiz fala é coerente, o juiz tem uma forma de convicção dele, mas a forma de convicção dele, muitas vezes, não está ligada com o que tem que ser correto pelo TST, na visão do TST, né? Então, por isso que existem os recursos, recurso ordinário, recurso de revista, etc. e tal, para você tentar reformar as decisões equivocadas ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, coloquei a explicação para vocês bem bonitinho aí, que é distinto, inclusive, ó, fui lá no livro do Papa, né, da responsabilidade civil em acidente de trabalho, professor Sebastião Geraldo de Oliveira, um livro que vale a pena vocês terem no escritório de vocês, né? Ele diz o seguinte, ó, indenização por lucros cessantes ou por pensão visa compensar a diferença entre a remuneração que a vítima poderia obter em situação normal e aquela que passou a obter após a perda ou redução da capacidade laborativa, né? Então, ele vem explicando aí que os fatos geradores são diferentes, tá? O mesmo, né, autor coloca lá em seguida, ó, ainda que o acidentado permaneça trabalhando, poderá ter direito à pensão se houver depreciação do valor do trabalho que presta, considerando-se, por exemplo, a redução da força física, das habilidades, né, específicas ou da resistência para determinadas funções, porque isso pode gerar algum problema na questão de capacidade, competitividade, se ele vende ali alguma coisa, etc. e tal. Tá? Então, o pacífico hoje, no precedente do TST, pode acumular os dois, se o juiz disse o contrário, você pode apresentar um recurso ordinário com base nesse tema, né? Critérios para fixar indenização por incapacidade, ó. Dano moral, dano material por pensão. Olha o que diz o TST nesse precedente, né, 155. A indenização por danos materiais, prevista no artigo 950 do Código Civil, decorrente de ato ilícito que cause incapacidade para o ofício, deve ser fixada da seguinte forma. 1. Em caso de pagamento mensal, deve contemplar a duração da incapacidade ou redução da capacidade do trabalho para que se inabilitou o trabalhador, sendo vedado fixar de ofício a limitação temporal com base em critérios etários. Lembra que eu falei ainda há pouco? A pensão tem que ser até o final da vida. O juiz não pode fixar um limite se a pessoa quer, né, aquela pensão mensal, tá? Muitas vezes, como eu falei, os advogados já colocam essa limitação na inicial. Se o advogado colocou, ótimo, mas se o juiz, né, não colocou, o juiz, ó, é vedado ele limitar, tem que ser até o final da vida do trabalhador, tá? Contudo, ó, item 2, havendo conversão em parcela única, por isso que os advogados pedem, né, limitando, porque ele quer parcela única, evidentemente que para ele é melhor, para ele receber os honorários, ó, deverá ser utilizada tábua completa de mortalidade do IBGE, né, do início do pensionamento, de acordo, deixa eu atualizar aqui rapidamente o Lucas, de acordo com o sexo da trabalhadora, para a fixação do termo final e da expectativa de sobrevida da vítima. Então, ele distinguiu aqui para a gente. Vou pedir um pensionamento porque o trabalhador ficou incapaz para o trabalho, seja total, seja parcialmente. E essa incapacidade, ela é definitiva, não tem recuperação. Então, se ela for total ou parcialmente, mas definitiva, eu, quando for peticionar, posso escolher pedir de uma só vez, que é uma faculdade do juiz que nós já vimos, ele concedeu ou não, ou eu posso pedir mensalmente. Se eu pedir mensalmente, não coloque um limitador, coloque até o final da vida do trabalhador. Se eu for pedir de uma só vez, que o juiz vai decidir se vai deferir ou não, muitas vezes defere, na grande maioria das vezes, né, eu tenho que utilizar a tábua de mortalidade do IBGE. Vai na internet, você verifica quanto é que está lá, né, quanto que está uma expectativa de vida do trabalhador, e aí tem diferenciação para homens e mulheres, e utiliza aqui como limitador, né, dessa sua pensão para pedir de uma só vez, tá? Mas o juiz não pode fazer isso de ofício, se você pedir mensalmente. É isso que vem dizendo o TST, tá?
Então, muito cuidado com isso aí. Coloquei explicação para vocês, conversão em parcela única, tudo bonitinho. Próximo. Dano moral reflexo por morte de trabalhador. Nós já vimos ainda há pouco que a prescrição disso são de quantos anos? 3 anos. Mas esse dano moral aqui, ele é in re ipsa para algumas pessoas. Para as outras, não. A pessoa tem que provar, né? Então, vamos lá. É devida a indenização por dano em ricochete, né? Conhecido como um direto reflexo, por presunção relativa aos integrantes do núcleo familiar. Quem? Filhos, basta a morte do trabalhador que ele ganha. Genitores, basta a morte do trabalhador que os pais ganham. Irmãos, basta a morte do trabalhador que o irmão ganha indenização. Cônjuge, basta a morte do trabalhador que o cônjuge vai ganhar, a viúva, né? O viúvo vai ganhar indenização. Ou companheiro ali, que não deixa de ser viúva ou viúvo. Tá? Do empregado que é vítima fatal de acidente de trabalho. As demais pessoas, uma sogra, um primo, uma pessoa, né, que ele entenda que é mais próximo ali, tá? Precisam provar que a morte desse trabalhador trouxe alguma indenização, trouxe alguma violação de direito de personalidade ali, porque o cara era muito próximo, etc. e tal. Se não provar, perde. Esses daqui não precisam provar nada. O simples fato de ser filho, ser pai, irmãos e cônjuge, já ganham indenização segundo o TST. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, porque eu já vi casos de, né, se você pegar isso aqui, provavelmente foi os casos de Brumadinho que gerou esse precedente. Por quê? Porque, de fato, essas pessoas ali mais próximas tinham direito, mas o que apareceu de gente para pedir indenização por dano moral, porque aquele trabalhador morreu, gente que nem era próximo, né, daquele trabalhador, um primo, né, uma ex-esposa, né, um tio, uma pancada de gente se aproveitando da situação da morte do trabalhador para pedir indenização por dano moral. Não que eles não tenham direito, eles têm que provar isso para o juiz, né? Então, já está há 20 anos afastado. Teve um caso que eu li que ele estava 20 anos longe do trabalhador, sem contato nenhum. E aí apareceu justamente na morte do trabalhador, né? Então, complicado isso aí. Então, pacífico hoje na jurisprudência é que eles chamam de núcleo familiar básico. Esse núcleo familiar básico tem presunção relativa, que era muito próximo do trabalhador que faleceu, consequentemente tem indenização por danos morais, tá? Os outros não é que vão perder a ação, tem que provar para ganhar, né? Então, eles têm direito, mas desde que provem que eram muito próximos do trabalhador, certo? Ó, pessoa fora do núcleo familiar desse que nós falamos. Todavia, os indivíduos que não integram diretamente esse núcleo familiar essencial poderão igualmente pleitear compensação por danos morais reflexos, desde que logrem demonstrar de forma suficiente a existência de laço efetivo significativo e a repercussão negativa concreta do evento danoso em sua esfera existencial. Com isso que o TST vem dizendo, não é qualquer situação que já vai gerar ali uma indenização, né, por danos morais, tá? Próximo, prazo prescricional nas doenças do trabalho, né? Onde que ele começa? Ele começa segundo a ciência da lesão. Então, olha lá o que ele diz aqui o TST. O termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional coincide com a ciência inequívoca de consolidação da lesão em toda a sua extensão. O TST, e eu até fiz aqui embaixo para vocês uma diferenciação, ele coloca assim, ó, se o empregado foi aposentado por um acidente de trabalho, quando é que começa o início do prazo prescricional? Então, olha lá, no que se refere à aposentadoria por invalidez, a data da concessão do benefício previdenciário é considerada o marco inicial do prazo prescricional. Lembrando que a prescrição aqui, nesse caso, é a quinquenal parcial. Por que não é a bienal? Porque não, a aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho.
Aposentadoria por invalidez, segundo o artigo 475 da CLT, ela é causa de suspensão do contrato. Então, só vai aqui ter, né, a prestação quinquenal parcial. Então, quando é que começa a contar esse prazo de 5 anos? Do dia que o empregado foi aposentado para frente, tá? Nos casos de auxílio-doença, tá? No caso aqui acidentário, o termo inicial para contagem do prazo prescricional de 5 anos coincide com a data de retorno desse trabalhador às suas atividades. Então, recebeu alta do INSS, ele voltou a trabalhar, o TST entende que naquele momento que ele recebeu alta, ele voltou a trabalhar, ele teve ciência total das lesões que ele teve. Então, a partir dali, começa a contar o prazo prescricional. Então, está aí julgado sobre isso, tá? Existe uma outra situação em terceiro, laudo pericial e início do prazo prescricional. Então, por fim, há situações em que a ciência inequívoca da lesão ocorre no âmbito do processo judicial trabalhista, né? Especificamente com a apresentação do laudo pericial que identifica a natureza e a extensão das limitações laborais. Nesse caso, o marco inicial no prazo prescricional coincide com a data em que o laudo é apresentado em juízo, conforme o entendimento jurisprudencial, e aqui eu coloquei para vocês no julgado do TST, né? Então, é interessante vocês saberem esses 3 posicionamentos sobre prescrição e início dessa prescrição nas ações acidentárias. Então, tem a aposentadoria, tem auxílio-doença acidentário e tem a apresentação do laudo em processos judiciais, tá? Novamente, coloca aí o curso para quem tiver interesse, já faça aí a sua inscrição. Próximo. Retenção abusiva da carteira de trabalho gera dano moral presumido, ou dano moral in re ipsa. Mas veja aqui que isso é um precedente que não vai ter mais aplicação na vida prática daqui para frente. Por quê? No início da aula de hoje, eu falei para vocês que a carteira de trabalho física, né, ela está em extinção. Não temos mais a carteira de trabalho física. Predominantemente vigora hoje a carteira de trabalho digital, que o empregado só entrega um número do CPF para o empregador. Não entrega mais aquela carteira azulzinha. Então, aqui nós não temos mais, para quem é trabalhador de carteira de trabalho eletrônica, esse precedente sendo aplicado. Mas como nós temos muitos casos antigos sendo julgados pelos tribunais ainda, pela morosidade dos tribunais, e alguns estão chegando no TST, o TST resolveu, por bem, pacificar o assunto, que de simples fato de segurar a carteira, além daqueles prazos que nós vimos, se for doméstico, 48 horas, se for empregado urbano e rural, 5 dias úteis, isso já gera um dano moral presumido, em re ipsa, né? Pelo fato de ter a retenção da carteira de trabalho. Então, coloquei aqui algumas explicações para vocês. Dificilmente vocês vão conseguir um caso sobre esse se você começou a atuar agora, mas para quem já é mais antigo ou quem tem empregado que tem carteira de trabalho física, né, consegue pegar esse processo como indenização. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Estou ouvindo. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso, se o empregado foi contratado durante o período em que a carteira de trabalho era física, e havendo o advento da carteira de trabalho digital, o empregador não ter assinado no momento em que houve a transição, apenas no momento da rescisão, ensejaria esse dano também? Não, porque no caso aí ele está falando de retenção. Se até hoje Isso, perdão, a retenção no caso. Se ele não devolveu a carteira de trabalho física do trabalhador, tem sim. Ainda que teve a mudança, né, para a carteira de trabalho eletrônica, tem direito a essa indenização, pode pedir perfeitamente. Beleza? Ou, nesse caso... Ah, tá, tudo bem. Obrigado, professor. Pode pedir, que você vai ganhar sim, tá? Então, esse era o nosso último procedente. No conteúdo do curso de semana que vem, o que a gente vai estudar aí para quem for fazer a inscrição e começar a estudar com a gente? Conceito de responsabilidade, mapas, tipos, o que é objetivo, o que é subjetivo, conceito de culpa, dolo, culpa em sentido estrito, o que é negligência, imprudência, imperícia, tipos de culpa, em vigilando, em elegendo, grau de culpa, né? Então, tem uma pancada de coisa que a gente vai estudar aí nesse curso, tá?
E aí aqui que é legal que começa a parte legal, nexo causal, aí o nexo técnico epidemiológico, eu nunca vi ninguém pedir isso. Olha, eu tenho várias empresas que a gente envolve, a gente tem uma média aqui, né, de 10 a 15 até 20 audiências na semana, tem vários processos de doença e eu não vejo ninguém utilizar o nexo técnico epidemiológico, né? Eu uso aqui quando eu faço as ações de dano moral e material por doença do trabalho, mas eu não vejo ninguém usar contra a gente. Então tá aí, ó, o modelo que vai ser usado, culpa exclusiva da vítima, né? Nós temos ali um modelo também para você usar em contestação, dano estético, pequena cicatriz, quando tem ausência de dever de indenizar, né? Estou até fazendo um recurso de revista contrário a esse tema, estou penando para fazer aqui, mas espero que suba, né? Possibilidade de acumulação com dano moral, o que é o dano moral, conceito, dano em reíto que a gente já estudou, se pessoa jurídica pode sofrer dano moral, tem um modelo, né? Você pode utilizar, inclusive, numa reconvenção, possibilidade de acumulação com dano material, do dano moral, fatos que geram danos morais, tem uma pancada de coisa aí, né? Tudo com modelo, e a explicação antes do modelo, né? Tem a explicação, tem a jurisprudência, então tem uma pancada de coisa aí, para vocês verificarem, tem muita coisa, né? Então, são mais de 200 páginas fáceis aí, ó. Então, falta de baixa da carteira de trabalho, anulação, tem uma pancada de coisa, o que vai gerar, o que não vai gerar dano moral, tudo explicado, tudo com modelo, né? Aí tem arbitramento do valor do dano moral, introdução, pedido de redução ou majoração do dano, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Arbitramento do valor de dano moral, o que o STF entende, tá, sobre o 223G, se ele é constitucional ou se ele é inconstitucional. Já vou dar um spoiler aqui, ele é inconstitucional, não pode ter limitador de valor, e juiz utiliza muito isso no primeiro piso, está errado, tem que recorrer para o tribunal reformar. Se o tribunal não reformar, o TST reforma. Se o TST não reformar, tem uma reclamação constitucional para você fazer. Aí, dano material, conceito, dano emergente, o que é dano emergente? O vestimenta específica para prestação de trabalho, se a empresa exige, tem que dar isso por empregado, se não dá, você pede uma indenização. A questão do dress code, apresentação pessoal, uso de maquiagem e acessórios, a empresa não dá, você pode pedir ali, se ela está exigindo que você use, né, um dano material, tudo com modelo bonitinho para vocês, ó, lucro cessante, pensionamento, ó, faculdade do juiz de arbitrar o pagamento de pensão mensal em parcela única que nós vimos na aula de hoje, a ausência de incapacidade não gera direito à pensão, né, tem ali o modelo a ser usado. Então, na verdade, isso foi um estudo que eu fiz há muito tempo, né, esse curso está guardado aí tem mais de 2 anos, esse ano eu atualizei ele, né, e está muito completo, né? Os redutores, ó, redutor de 1/3. Na próxima página eu coloquei um modelinho de como que é feito, ó. Peguei um caso aí, uso de palavras ofensivas pelo empregador, né? Esse uso de palavras ofensivas, aí eu coloquei que não é permitido, o que o TST entende, um julgado em 2022, em 2019, né? E outro julgado ali, né, de 2019 também. Aí trouxe para vocês um modelo que você pode utilizar, é só copiar isso, usar na sua peça ali, colocar nas razões da sua peça, já com os julgados prontinho, é só para você pegar e colocar o valor aqui, né? Então, facilitando a tua vida aí. Então, outro tema que eu não coloquei para não ficar extenso, era a revista dos armários dos empregados, sem consentimento, que também gera dano moral, tem explicação, tem julgados, tem lá o modelo, só para você copiar. Então, pessoal, nós encerramos por aqui esses temas de TST muito importantes, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Disponibilizei o material já no grupo lá do curso do professor Hamilton. Quem não está no grupo, né, pode pedir lá para mim, ou então o link que eu disponibilizo para você entrar, né? E lá tem muitas coisas, muito legal o grupo, porque os advogados ficam se ajudando, uma dúvida de um, o outro vai lá e ajuda, eu também, quando olho, tem um tempinho, vou lá e ajudo vocês. Então, é um grupo muito enriquecedor. Eu digo que é o meu melhor grupo, é esse grupo de cursos do professor Hamilton, que é bem legal para quem está na prática, na vivência. E tem pessoas de outro estado que se ajudam para fazer uma audiência, etc. e tal. Então, é um grupo bem rico assim, de informações jurídicas da área trabalhista, né? Então, obrigado a todos. Quem tiver interesse em fazer o curso, eu espero aí vocês semana que vem, que tem muita coisa para a gente estudar, né? É um grupo, né, é um curso bem completo,
um valor bem justo pelo que vai ser ofertado no curso, né? Com uma ação só você já paga o curso, se você fizer a inscrição hoje, que tem um desconto bem legal. Então, aguardo vocês e até sexta-feira que vem no curso, tá, específico aí, tá bom? Então, um forte abraço, boa tarde, bom dia a todos ainda, 11 horas, bom almoço, e sextou para alguns. Para quem vai trabalhar ainda, bom trabalho. Olha, Givaldo, tudo bem, Givaldo? Opa, mestre, bom dia. Tudo na paz. E você?